Hoje a gente começa mais uma etapa do projeto que mostra o que o Estado tem de melhor no potencial humano e produtivo. Dessa vez, o tema do Riquezas GSC é a inovação. Santa Catarina se tornou referência na produção de robôs para o setor de óleo e gás, graças a um trabalho que é desenvolvido em Joinville. Como esses equipamentos são criados, como eles funcionam e a diferença que fazem na segurança dos trabalhadores e na produtividade é o que o NSC Notícias mostra numa série de 3 reportagens. Tem inovação por essas bandas do Distrito Industrial de Joinville, no norte de Santa Catarina. O que eles fazem aqui? A gente dá vida àqueles sonhos, né, de criança, aquelas imaginações que um dia meramente foram ideias, a gente transforma isso em realidade na prática aplicado à indústria. É uma fábrica de soluções. A gente resolve qualquer tipo de problema. E às vezes esses problemas estão longe, bem longe. A centenas de quilômetros da costa, as plataformas de petróleo ficam expostas a ventos, tempestades, a ação do mar. E constantemente, claro, precisam de manutenção, pintura mesmo. Foi isso que fez a Petrobras procurar o Centro de Inovação do Senai, em Joinville. Aqui eles têm uma forma bem específica para chegar às soluções. A gente constrói o robô, a gente pega ali uma ideia e vamos fazer um robô para essa tarefa. Foram 8 anos até alcançar o modelo ideal, o RDC, o robô aranha. Aprovado em todas as etapas, já está pronto para operar nas plataformas. Isso é uma satisfação bastante grande para a gente, né? Quando a gente consegue uma solução e você vê que é um dos maiores desafios que a gente tem, criar sistemas, né, em que você possa poupar vidas humanas, né, de estarem ali arriscando a vida para executar uma tarefa. O Aranha reduz em 90% um índice conhecido na indústria como HHER, hora homem exposto a risco. Com essa solução, uma pessoa não precisa mais ficar pendurada para fazer esse trabalho. O robô faz mais segurança e mais produtividade. Ele é capaz de pintar mais de 300 metros quadrados de área em apenas um embarque de 14 dias, sendo que pelo método tradicional gastaríamos mais de 100 dias para realizar a mesma tarefa através de pinturas tradicionais. O Instituto de Inovação de Joinville foi criado há 10 anos. E nesse período já foram desenvolvidos aqui pelo menos 14 robôs, a maioria para atender o setor de óleo e gás. Santa Catarina tem um destaque pela qualificação das pessoas. Montamos, né, e temos uma infraestrutura de laboratórios, de equipamentos de primeiro mundo. E também nos relacionamos com os principais centros de conhecimento, universidades, empresas, startups e as próprias indústrias. Na origem das encomendas, quase sempre está uma atividade muito arriscada ou até impossível de ser realizada por uma pessoa. Essa aí é outra criação que já foi a campo. O Anelida, ou simplesmente Minhoca. No processo de extração, o petróleo passa por variações drásticas de pressão e temperatura até chegar à superfície. E isso muda a consistência do óleo, o que pode entupir a tubulação. A missão do robô é limpar, desobstruir o caminho. Essa mangueira é chamada de umbilical. Lembra mesmo um cordão umbilical e, de certa forma, tem a função de manter a máquina viva. Aqui por dentro passam cabos que levam energia e dados para o robô, que tem 15 metros, mas graças a essa conexão pode percorrer até 15 quilômetros. E a essa altura você já deve ter percebido essa peculiaridade animalesca. Minhoca, aranha, também tem lagarta, escorpião, cobra. Esse conceito na engenharia é conhecido como biomimetismo. Que é você se basear na natureza para você desenvolver alguma coisa, né? Então, a gente sempre busca essa referência, né, de movimento, né, de sistemas de adesão, sistemas de conexão. E aí, carinhosamente, esses robôs acabam ganhando apelidos aí relativos a esses animais que foram, eu diria assim, as inspirações para a gente chegar naquela solução. E assim eles já têm uma pequena fauna de robôs. Amanhã, na segunda reportagem, você vai entender como eles nascem, o processo de criação e a fase de testes.
robôs são diferentes, mas o começo é sempre igual. Uma dor determinada da indústria. Problema. tem um problema. Dos problemas ou as dores da indústria. Uma necessidade. Diferentes necessidades. E através de processos de inovação, a gente tenta chegar numa solução para a resolução desses problemas. Tarefa para 150 pesquisadores do Instituto de Inovação, ou os institutos. É que funcionam dois aqui, no mesmo lugar. O de laser e o de manufatura. Vocações diferentes que podem se complementar, mas isso a gente mostra mais para frente. A equipe é formada principalmente por engenheiros. Com a encomenda em mãos, começam os primeiros traços, os desenhos, os cálculos, que aos poucos vão ganhar forma nos laboratórios. Foi onde nasceu esse pequeno escalador, o Lagarta. A motivação desse projeto é para escalar torres muito grandes, iguais àquelas que são parecidas com chaminé, onde elas queimam combustíveis em navios petroleiros, por exemplo. Ela vai executar inspeção da estrutura, verificar se tem corrosão, se não tem, se precisa fazer uma inspeção para verificar onde precisa de alguma manutenção. O projeto começou há pouco mais de um ano. Ainda é um protótipo. Quando estiver pronto, o Lagarta vai ser mais robusto e maior. Deve ficar com uns 2 metros. Uma vantagem durante a produção dos robôs são as trocas de experiências e serviços que existem entre os departamentos dentro do Instituto. Muitas etapas do processo são resolvidas aqui mesmo, sem precisar recorrer a fornecedores externos. É o momento em que as duas vocações deste lugar costuram parcerias. A gente consegue desenvolver componentes, fabricar componentes aqui nas nossas máquinas de manufatura aditiva, e são componentes mais leves, né, com geometrias otimizadas. A gente consegue melhorar essa estrutura deixando um robô mais leve, por exemplo. Ou às vezes criando componentes especiais que a gente não conseguiria fabricá-los de uma outra forma convencional se não fosse pela manufatura aditiva, pela impressão 3D metálica. No Instituto, é possível criar, inspecionar e submeter as novas peças a provas de eficiência e resistência. Depois de algumas etapas de pesquisa e desenvolvimento, começam os testes. E isso é feito no quintal do Instituto. Essas estruturas montadas aqui são réplicas, representam ambientes reais, onde os robôs vão ser usados. Tem aí diferentes espessuras de chapa, diferentes obstáculos, né, a serem vencidos nessas operações reais que a gente transcreve para essas estruturas aqui que representam, né, de uma forma obviamente menor em termos de escala, mas representam as dificuldades que a gente vai encontrar. Com 6 rodas e boa mobilidade, a máquina desliza sobre o metal, praticamente em qualquer ângulo de inclinação. Esse aí também tem nome. Esse é o projeto Robô Escorpião, é um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Petrobras, com o intuito de acessar as áreas de difícil acesso de uma unidade de operação e extração de petróleo. Ele permite ser um porta-ferramentas, então eu consigo fazer a troca das ferramentas conforme a necessidade do processo de manutenção requer. A preparação de superfície, a pintura, soldagem e inspeção. É mais um robô que também pode atuar em alto mar, principalmente na proa e na popa dos navios plataformas. Cada teste a gente identifica oportunidades de melhoria, retorna com o protótipo, faz essas adequações e novamente vai a campo testar se essas melhorias surtiram efeito. Amanhã, na última reportagem da série, como é o modelo de negócio, como essa fábrica de inovações se mantém. Do primeiro rabisco ao último teste, os projetos costumam levar 3 anos. E os robôs sempre podem evoluir, ter mais funções. Essa daí é uma nova geração do Aranha. Com as esteiras magnéticas, ficou mais leve, ganhou mais autonomia e eficiência. Consegue levar com facilidade o equipamento de pintura e realizar os serviços em tanques de refinarias. Ele já foi a campo. Tudo que vocês viram aqui, esses robôs, não existe em outro lugar do mundo. Não existe no mercado, não existe na prateleira. É claro que desenvolver tecnologia de ponta custa caro, mas o modelo de negócio adotado aqui torna tudo isso possível. Essa é a ideia dos 26 institutos como este que existem no país. Foram criados em 2014, com a intenção de serem autossustentáveis.
Eles se enquadram no conceito de ICT, Instituição Científica Tecnológica, e por isso podem administrar verbas de agências regulatórias. No caso de Joinville, a fonte principal costuma ser o setor de onde vem a maioria das encomendas. Por lei, uma parte do que é faturado pelas empresas de óleo e gás no país precisa ser aplicada em pesquisa e desenvolvimento no setor. É aí que entram os institutos de inovação, credenciados para receber esses recursos e desenvolver projetos. A gente acaba um projeto e a gente já tem um outro projeto engatilhado para dar essa sustentabilidade financeira. Hoje vocês têm quantos projetos em andamento? Nós temos em atuação hoje 14 projetos ativos dentro da nossa carteira. E depois de pronto, o produto é patenteado. Então, quando começa a ser usado, o Instituto de Inovação ainda recebe parte dos royalties, pagamentos feitos pelas empresas que vão fabricar essas máquinas. Aqui nós somos 108% sustentáveis, né? A gente não tem nenhuma verba de um subsídio, né, para pagar os funcionários, limpeza, segurança, tudo isso sai dos nossos projetos. E um sinal de que para as empresas esse modelo também vem dando certo é o próximo projeto bancado por um dos clientes. O investimento não é num robô, é na própria estrutura do Instituto. Falando de um prédio, né, que vai dar toda essa capacidade para a gente explorar ainda mais essas questões de teste e validação de soluções robóticas, mas também abre, né, novas linhas aí de desenvolvimento de novas tecnologias. A gente vai ter uma área focada na capacitação e treinamento de pessoas. O CTROB não vai servir para atender só as necessidades do setor de óleo e gás. Poderá atender todos os setores que tenham demanda por soluções robóticas. Projetos como este aí. A gente chama de robô Snake, mas é robô cobra, né? É um projeto que nasceu aí para a indústria automobilística, automotiva. A dificuldade, né, de você poder alcançar pontos numa carroceria, né, está principalmente atrelada, por exemplo, ao espaço disponível para você acessar esses locais. Com inúmeras possibilidades de movimento e com uma câmera inteligente programada para identificar problemas, o Cobra já passou por testes em fábricas da empresa que fez a encomenda, uma das maiores montadoras de automóveis do mundo. Mais um bicho dessa fauna de robôs. Mais um exemplo do que acontece quando há incentivo e investimento em educação, ciência e tecnologia. Sem inovação, você está fadado a fazer sempre mais do mesmo. Um país que não tem inovação, ele vai continuar fazendo sempre mais do mesmo. Mais do mesmo.